Vou convidar todos a podermos orar e recomendaria até que pudéssemos estar de joelhos enquanto oramos. Querido Deus que habitas nos céus, Pai eterno, nós estamos de joelhos diante da Tua face para louvar o Teu nome. Louvar-te, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia, pela suprema revelação que encontramos na Tua palavra acerca de Ti mesmo, que nos ajuda a conhecer-te como um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus atento ao ser humano, atento a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado também porque neste momento vamos refletir sobre a Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la e a pô-la em prática nas nossas vidas, que ela possa ser como uma luz que ilumina a nossa mente. Seja connosco nesta hora, com todos aqui estão, quantos aqui estão, aqueles que nos acompanham via internet e aqueles que também, por motivos de saúde ou outros, não podem estar aqui presentes. Dá-nos a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amor. Te rogamos em Jesus. Amém. Esta noite nós vamos continuar com o estudo do grande conflito. O pastor está na convenção pastoral, todos os pastores estão neste momento a terminar a convenção a nível nacional e por esse motivo estou aqui nesta noite. Vamos continuar a estudar sobre o grande conflito. Vou pedir desculpa porque a minha voz de vez em quando falha, a umidade é inimiga da minha voz, é um instrumento muito sensível e quando vem estas umidades eu fico um bocadinho mais sensível. Hoje vamos para o capítulo 23, não vamos estudá-lo todo, fica um pouco para o pastor continuar na próxima semana, mas é uma pergunta, o título deste capítulo. O que é o santuário? É muito importante que percebamos o que é o santuário, porque há muitos cristãos no mundo, de muitas denominações, que não sabem sequer que existe um santuário no céu. Não acreditam nisso. E, portanto, é uma mensagem muito interessante, uma mensagem da Palavra de Deus, que nem todos a anunciam, porque nem todos a compreendem. Vamos tentar hoje refletir sobre ela. Estava a ver se passava, não está a passar, por qualquer razão? Ok, muito obrigado. Vamos ler o livro. A passagem que mais que todas as outras, tinha sido tanto a base como a coluna central da fé no Advento foi até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Estas palavras tinham sido familiares a todos os que acreditavam na próxima vinda do Senhor. Até 2300 tardes e manhãs. Esta frase pôs Daniel doente. Porque ele, no fim do capítulo 8 de Daniel, ele não compreendia a visão e foi-lhe explicada depois no capítulo seguinte, mas uma frase difícil, uma mensagem difícil para Daniel e que ele não chegou a compreender porque não estava em tempo de a compreender. Só no fim dos tempos, como lhe foi dito, pelo anjo é que seria compreendida. Esta profecia era repetida pelos lábios de milhares de pessoas como um sinal da sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos preditos nela dependiam as suas mais brilhantes expectativas e as esperanças mais acariciadas. Tinha ficado demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas dessa época, antes da institucionalização da Igreja Adventista propriamente, nesse tempo que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Era isto que eles pensavam. A terra é que devia ser purificada. Entendiam que a purificação do santuário era a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Portanto, como eu dizia há instantes, muitas das denominações da atualidade pensam da mesma maneira. Quer dizer, ainda não descobriram que existe um santuário no céu, não acreditam nesse santuário, e daí a sua mensagem não ser a mensagem, não poderem compreender a mensagem para este tempo, para esta época. Mas o tempo indicado passou e o Senhor não apareceu.
Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Deveria haver engano na interpretação da profecia. Mas onde estava o engano? Muitos cortaram temerariamente o nó da dificuldade, negando que os 2300 dias terminassem em 1844. Isto não vem é porque esta profecia não estava correta. Mas, efetivamente estava. Eles é que tinham compreendido mal. Não se poderia dar nenhuma razão para isto, a não ser que Cristo não tinha vindo quando o esperavam. Argumentavam que, se os dias proféticos tivessem terminado em 1844, Cristo teria então voltado para purificar o santuário, mediante a purificação da terra pelo fogo. Mas como ele não tinha aparecido, os dias não poderiam ter terminado. É interessante, e hoje nós compreendemos isto, mas para aquela altura foi muito difícil. Sabem que 1844 é uma data de alguma coisa que se passaria onde? No céu, não aqui nesta terra. Há outra data que também aparece nas profecias de Daniel, que é 1798, essa sim ocorreria nesta terra. Foi o fim do período de perseguição. Esse terminou, houve a queda, portanto, devido à Revolução Francesa, o imperador ordenou que um dos seus generais fosse a Roma e prendesse o Papa, portanto, o tempo de perseguição terminou. 1798 era uma data que devia ter um cumprimento literal nesta terra. Mas 1844 era uma data celeste. Era alguma coisa que se passaria no céu. E eles estavam à espera que fosse alguma coisa que se passasse nesta terra. É interessante isto. Para nós hoje mais fácil de perceber. Naquela época certamente difícil. Aceitar esta conclusão equivaleria a renunciar aos cálculos anteriores dos períodos proféticos. Verificara-se que os 2300 dias começaram quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no ano de 457 a.C. É interessante que este capítulo faz-nos uma revisão. Se alguém não compreendeu isto, leia bem este capítulo. Vai perceber todo o sentido destas visões. Tomando isto como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos perdidos na explicação daquele período de Daniel 9, 25 a 27, que descreve a vinda do Messias, o batismo, a morte de Cristo. Isto é descrito em Daniel 9, 25 a 27. Aliás, cá está o texto. 79 semanas, os primeiros 483 anos dos 2300, deveriam estender-se até ao Messias ungido. E o batismo e a unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 da nossa era cumpriu exatamente esta especificação. Estava tudo certo isto. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois do seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou os 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou a sua rejeição de Cristo com a perseguição dos seus discípulos. E no ano 34, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Recordámos o que aconteceu no ano 34, foi a morte de Estevão. Tendo terminado os primeiros 490 anos dos 2300, restava ainda 1810 anos. Contando-se desde o ano 34 da nossa era, 1810 anos, estende-se então até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Inquestionavelmente, todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram no tempo designado. Eu pus aqui um pequeno gráfico que os irmãos já ouviram, mas que nos vai ajudar a perceber. Aqui temos, só para nós recapitularmos o que lemos há instantes, quando é que começam estes períodos proféticos? No ano 487, no outono, quando Artaxerxes deu ordem para ser restaurada Jerusalém e a construção do templo. Diz que 7 semanas e 62 semanas. Portanto, levar-nos-ia até onde? Se nós somarmos estes anos, vai-nos levar até, são 483 anos, até o ano 27, momento em que Jesus é batizado. E a profecia de Daniel 9 fala nisto, que o ungido seria apresentado nesta altura. A meio da última semana, portanto, na primavera de 31, Jesus foi crucificado. Esta profecia do capítulo 9 estava perfeita. No ano 34, Estevão é apedrejado, os discípulos são perseguidos e a pregação deixou de ser para os judeus e passa a ser para os gentios. Portanto, isto é perfeitamente compreensível. Aqui estamos a falar numa profecia de Daniel 9. Esta foi dada para explicar a anterior.
porque diz que das 2.300 tardes e manhãs foram cortados estes 490. Portanto, se nós gastarmos aqui 490 anos, se juntarmos os 1.810 que faltam, vai-nos dar a 1.844. Isto é claro, isto é perceptível. É interessante que nós podemos ver aqui outro pormenor. Aqui fala-nos, esta primeira profecia, apresenta-nos quem? Quem é que é o centro desta profecia? É Jesus Cristo e o seu sacrifício. Quer dizer que esta profecia apontava para o ministério terrestre de Cristo. E esta aponta para o ministério celestial. Enquanto que a profecia das 2.300 tardes e manhãs apresenta-nos Jesus como sumo sacerdote, a profecia das 70 semanas apresenta-nos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que pregava João Batista por esta altura, no ano 27? É chegado o reino de Deus. João Batista pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Tinha chegado o Messias. E, portanto, as duas profecias são complementares. Esta, como eu dizia, anuncia-nos o ministério de Cristo e o tempo designado para os judeus, o tempo de pregação ao povo judeu, e a outra profecia fala-nos sobre um ministério mais longo, fala-nos sobre o ministério, leva-nos até ao ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Neste cálculo, tudo era claro e harmonioso. Eu quis pôr este gráfico porque quando nós lemos aqueles números todos é uma confusão muito grande, se nós não estivermos a ler, pelo menos ali mesmo a ver. Aqui com o gráfico fica claro, as datas estão todas lá. Neste cálculo tudo era claro e harmonioso, à exceção do facto de não se ter visto em 1854 nenhum acontecimento que correspondesse à purificação do santuário. Porquê é que não se viu? É uma data celestial. É uma data de alguma coisa que ocorreria no céu e não era para ser visto nesta terra. É interessante este pormenor. Negar que os dias terminaram naquele tempo equivalia a envolver em confusão todo o assunto e a renunciar às posições que tinham sido estabelecidas por insufismáveis cumprimentos da profecia. Deus, porém, tinha estado a dirigir o seu povo num grande movimento adventista. O seu poder e glória tinham acompanhado a obra e ele não permitiria que ela terminasse em trevas e desapontamento, para que fosse injuriada como uma falsa excitação fanática. Não deixaria a sua palavra envolta em dúvidas e em incerteza. Embora muitos tivessem abandonado a contagem entre outros períodos proféticos, negando a exatidão do movimento baseado nela, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e a experiências que eram apoiados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Nem sempre é fácil aceitar a mensagem, e esta altura não era. Era uma altura de fé, de coragem, para manter no momento de grande desapontamento. Acreditavam que tinham adotado no estudo das profecias princípios sólidos de interpretação e que o seu dever era reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar com o mesmo método de exame bíblico. Era isto que era necessário. Nós precisamos, e este é um aspecto importante para nós precisamos de estar convictos daquilo que acreditamos e de conseguir chegar à palavra de Deus e compreender e explicar porque é que compreendemos assim. Eles precisavam de fazer isto. Se não tivessem essa experiência, vacilariam naquela altura de incerteza, naquela altura difícil para o povo de Deus. Com fervorosa oração, examinaram a sua atitude e estudaram as Escrituras para descobrir onde tinham errado. Como não conseguiram ver nenhum engano no cálculo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. E era isto que eu dizia há instantes, que não era compreendido e que ainda continua sem ser pela maior parte das denominações. A obra do santuário celeste, as instruções, o ensino do santuário celeste é alguma coisa maravilhosa que precisamos de compreender. Aqui temos o santuário israelita. Eles voltaram-se para aqui, começaram a procurar compreender o que se passava no santuário israelita. Aqui temos o santuário, cá temos o pátio, onde tinha o altar dos sacrifícios, e ali dentro temos o lugar santo e o lugar santíssimo, que vamos agora com a descrição ver em pormenor mais adiante. Aprenderam nas suas pesquisas que não há nas Escrituras nenhuma prova que apoie a ideia popular de que a terra é o santuário. Isto não existe. Agora, mas encontraram uma completa explicação sobre o assunto do santuário quanto à sua natureza, localização e serviços, sendo o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punham o assunto acima de qualquer dúvida. Eles tiveram que estudar o assunto do santuário.
Sabem que hoje muitas pessoas, muitos crentes, dizem que o Antigo Testamento que era para os antigos, que não é preciso compreendê-lo. Se nós não compreendermos, não compreendemos o resto. Se nós não compreendermos a mensagem do santuário, já fizemos aqui um seminário sobre o Apocalipse, recordam-se? As festas do santuário do Apocalipse, nós não compreendemos completamente o Apocalipse se não compreendermos as mensagens proféticas do santuário. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz que a primeira aliança tinha as suas regras de culto divino e um santuário terrestre. Efetivamente, construiu-se o primeiro tabernáculo que ficou a chamar-se Lugar Santo. Era lá que estava o candelabro e a mesa com os pães consagrados a Deus. Atrás da segunda cortina estava a parte do tabernáculo chamada Lugar Santíssimo. Era ali que se encontrava o altar de ouro. Esta versão que é usada aqui não é muito exata, porque na verdade o altar de ouro pertencia ao Lugar Santíssimo, mas ainda estava no Lugar Santo. E diz que a arca de madeira, toda coberta de ouro, chamada a Arca da Aliança. E diz mais, nessa arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão, que Deus tinha feito florir, e as duas placas de pedra em que estavam escritas as palavras da aliança. Por cima da arca estavam querubins, que representavam a presença de Deus, com as asas abertas, cobriam o lugar onde se ofereciam os sacrifícios pelo perdão dos pecados. Esta versão também, as vossas versões, as versões que usamos, não diz que era onde eram oferecidos os sacrifícios, que tinha o propiciatório. Isso aqui é uma tradução correta. Portanto, se quiserem ver Hebreus 9, 1, 5, é o propiciatório que tapava a arca. Ali era posto o sangue uma vez no ano, no dia das expiações, mas os sacrifícios eram realmente oferecidos cá fora no outro. Portanto, esta versão não é ideal para ajudar a interpretar. Mas, cá temos o santuário israelita. O pátio, aqui sim eram oferecidos os holocaustos. Aqui temos no lugar santo a mesa dos pães. Ali temos o candelabro com as 7 lâmpadas. Aqui temos o altar do incenso, que efetivamente estava muito próximo do lugar santíssimo, mas ainda estava aquém da cortina. E depois temos ali a arca do concerto, que ficava realmente num compartimento que no templo de Salomão tinha um lugar, já falámos nisto também num seminário, eu penso, era um cubo perfeito. Se forem ver no livro de Salomão, no templo de Salomão, ele media 10 côvados por 10 côvados por 10 côvados. Era um cubo perfeito. Era o lugar santíssimo. Muito bom. O santuário a que Paulo aqui se refere era o tabernáculo construído por Moisés por ordem de Deus como morada terrestre do Altíssimo. E me farão o santuário e habitarei no meio deles. Este é um texto muito bonito, é um texto com um significado muito profundo. Deus queria viver entre o seu povo. Então mandou construir este santuário majestoso. Eu não sei o que seria, mas Irmão White faz uma descrição muito interessante mais adiante, porque ele era todo em ouro. E aquelas 7 lâmpadas refletiam a luz naquelas paredes de ouro, forradas a ouro, era alguma coisa deslumbrante. Era um lugar que foi mandado construir para que ali se desse, para que ali se concretizasse a presença de Deus entre o seu povo. Foi o que Deus determinou a Moisés enquanto se encontrava com ele no monte. Os israelitas vagueavam pelo deserto e o tabernáculo foi construído de forma a poder ser levado de um lugar para o outro. É impressionante o detalhe com que Deus se preocupou para que quando o povo estivesse no deserto sentisse e soubesse que a sua presença ali estava. Apesar disso, a sua estrutura era de grande magnificência, como dizia há bocadinho. As paredes eram feitas de tábuas em sentido vertical, ricamente chapeadas em ouro e colocadas em encaixes de prata, enquanto que o teto se compunha de uma série de cortinas e coberturas, sendo as de fora de pele e as do interior de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio exterior, onde estava o altar das ofertas queimadas, o tabernáculo propriamente dito consistia em 2 compartimentos, chamados o lugar santo e um lugar santíssimo, separados por uma rica e bela cortina ou véu. Um véu idêntico fechava a entrada do primeiro compartimento. No lugar santo estava o castiçal do lado sul. É muito interessante este pormenor, porque a Irmã White nos dá a indicação de que estava no lado sul. Portanto, estava mesmo nesta posição. O tabernáculo a entrada do tabernáculo era contrária à entrada desta igreja. Nós entramos do lado do mar,
mas eles entravam do lado, para nós agora se estivéssemos neste lugar, como é que foi? Do lado da serra. Porquê? Porque eles entravam de costas voltados para o sol, porque o sol não deveria ser adorado. E então eles entravam de costas, a sul estavam os pães, a norte estava o candelabro, como diz aqui. Vamos continuar a ler. Com 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite, do lado do norte, e estava à mesa dos pães da proposição. Eu vou ler de novo. No lugar santo estava o castiçal do lado sul. É o contrário que eu estava a dizer. O castiçal era daquele lado. Portanto, o castiçal, 7 lâmpadas a iluminar o santuário, tanto de dia como de noite. Do lado do norte estava a mesa dos pães da proposição. E diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo estava o altar de ouro. Há bocadinho nós dizíamos, para o incenso, do qual ascendia diariamente à presença de Deus a fragante nuvem com as orações de Israel. Realmente o altar do incenso tinha que estar ali, porque, como diz acolá, todos os dias o sacerdote punha ali o incenso, enquanto que no lugar santíssimo ele só entrava lá uma vez no ano. Portanto, o altar estava mesmo ali, junto à cortina. Mas, cá temos o lugar santo. Portanto, aqui temos a mesa dos pães da proposição, as 7 lâmpadas e o altar mesmo junto à cortina. No lugar santíssimo estava a arca, um receptáculo de madeira preciosa, coberta de ouro, e onde estavam depositadas as 2 tábuas de pedra sobre as quais Deus inscrevera a lei dos 10 mandamentos. Acima da arca, e formando a cobertura desse receptáculo sagrado, estava o propiciatório, magnífica obra de arte, obra de artífice, encimada por 2 querubins, um de cada lado, e tudo trabalhado em ouro maciço, uma coisa caríssima. Mas o objetivo era realmente relevar a importância do lugar onde Deus se manifestava. Neste compartimento manifestava-se a presença divina na nuvem de glória entre os querubins. Cá temos a arca. A arca era o único móvel que estava no lugar santíssimo. Aqui temos uma pequena ilustração, onde vemos a arca aberta. Lá está as tábuas da lei. Temos aqui o ramo de amendoeira e temos ali o maná. Isto estava dentro da arca do concerto. Depois da instalação dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão, que, embora fosse uma estrutura permanente e numa escala maior, observava as mesmas proporções e era guarnecido de modo semelhante. O santuário existiu sobre esta forma até à destruição pelos romanos no ano 70 da nossa era, excepto no tempo em que permaneceu em ruínas durante a época de Daniel. Quer dizer que ele sempre existiu. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, houve um período, quantos anos, recordam-se? Cerca de 70 anos. Eles tiveram 70 anos no exílio, depois vieram, houve um período de reconstrução, portanto, aproximadamente isso. Mas, de contrário, sempre existiu este santuário, era ali que os judeus, os israelitas, prestavam a sua adoração. Este é o único santuário que já existiu na Terra, de que a Bíblia nos dá alguma informação. Paulo declarou que ele era o santuário da primeira aliança. Mas será que a nova aliança não tem santuário? Esta é a pergunta. É aí que nós queremos chegar, porque a pergunta inicial é o que é o santuário, não é? Continuando a ver. Voltando novamente ao livro de Hebreus, os investigadores da verdade acharam subentendida nas palavras de Paulo já citadas a existência de um segundo santuário, ou o santuário da nova aliança. Diz o texto de Hebreus 9:1, ora também o primeiro tinha ordenanças do culto divino e um santuário terrestre. Portanto, vai-nos mostrar e comprovar que afinal existe também um santuário celeste. O uso da palavra também denota que Paulo tenha feito anteriormente menção a este santuário. Voltando-se ao princípio do capítulo precedente, lê-se. Ora, o ponto principal de que estamos a dizer consiste nisto. Temos um sumo sacerdote, precisamente assim, que está nos céus, à direita do trono de Deus. É assim que ele exerce a sua função de sacerdote no santuário verdadeiro, que foi feito pelo Senhor e não pelos homens. Não há dúvidas. A palavra de Deus é esclarecedora, mas eles não tinham compreendido até aquela época, como a cristandade em geral não tinha compreendido. Foram realmente, depois do grande desapontamento, é que descobriram esta grande verdade. Na verdade, estudávamos há dias na escola sabatina que as grandes dificuldades entre o povo de Deus na igreja primitiva fizeram com que eles aprofundassem
o conhecimento da palavra de Deus. Também nesta altura aconteceu isto. Aqui se revela o santuário da nova aliança. O santuário da primeira aliança foi fundado pelo homem, construído por Moisés. Mas este último foi fundado pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrestres efetuaram o seu culto. Neste, Cristo, o nosso sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra, o outro está no céu. E é bom que nós percebamos isto. Há um texto de Hebreus, vale a pena ler o livro dos Hebreus, a Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Já há muito tempo que eu dizia que um dia gostava de fazer um seminário sobre a Epístola de São Paulo aos Hebreus. Porque realmente tem uma mensagem única, uma mensagem maravilhosa. Aliás, daquele texto que diz: cheguemos com toda a confiança ao trono da graça. Portanto, é isto que nos diz a palavra de Deus. Existe um santuário onde Cristo intercede e é que neste santuário que se daria a purificação falada nas 2300 tardes e manhãs. Além disso, o tabernáculo construído por Moisés seguiu um modelo. O Senhor ordenou-lhe: deverão fazê-lo de acordo com o modelo que te vou mostrar, para realizarem assim rigorosamente o conjunto da obra e todos os seus utensílios. E novamente foi dada a ordem: toma bem atenção para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrei no monte. Portanto, é claro que havia um modelo que era a base para o trabalho que Moisés mandou construir no seu tempo. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era apenas uma imagem com referência ao tempo de hoje. Que os seus lugares santos eram figuras das realidades do céu. Que o serviço que os sacerdotes desempenhavam não passava de uma figura ou sombra do que existe nos céus. E continua, ainda em Hebreus, e que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura do verdadeiro. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus pedindo por nós. Texto de Hebreus 9 e versículos 23, enfim, diversos textos que nos mostram que realmente Cristo entrou no santuário verdadeiro. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Deus pôs o seu Espírito sobre os construtores do santuário terrestre. A capacidade artística patenteada no trabalho era uma manifestação da sabedoria divina, era um dom do Espírito Santo. As paredes tinham a aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas do castelo de ouro. A mesa dos pães da proposição e o altar de incenso brilhavam como ouro polido. A magnífica cortina que formava o teto, bordada com figuras de anjo em azul, púrpura e escarlate, aumentava a beleza do cenário. Além disso, e além do segundo véu, estava o sagrado Shekinah, que acontecia sobre o propiciatório, a presença de Deus. Esta expressão significa isto mesmo. A visível manifestação da glória de Deus, diante da qual ninguém, a não ser o sumo sacerdote, podia entrar e viver. E não podia entrar lá todos os dias, só podia lá entrar uma vez no ano. O incomparável esplendor do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, em que milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Isto é descrito em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Na verdade, aquele templo repleto de glória do trono eterno, onde serafins e os seus resplandecentes guardas cobrem a face em adoração, não poderia encontrar na estrutura mais magnificente alguma vez feita por mãos humanas, senão um pálido reflexo da sua imensidão e glória. Na verdade, mesmo toda aquela beleza que se encontrava no templo ou no tabernáculo, na tenda do tabernáculo, eram, apesar da sua beleza, uma simples representação desse grande santuário onde Cristo ministra. Contudo, verdades importantes relativas ao santuário celestial e à grande obra ali efetuada para a redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terrestre e seus serviços. Os lugares santos do santuário celeste são representados por 2 compartimentos do santuário terrestre. Quando em visão foi concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, ele contemplou ali, em Apocalipse 4:5, é que ele contemplou
7 lâmpadas, tal como havia no santuário antigo, que ardiam diante do trono de Deus. Vi um anjo, diz em Apocalipse 8:3, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E vemos que no céu também há, João viu este altar de ouro, tal como havia naquela representação do antigo Israel. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial e viu ali as 7 lâmpadas, o altar de ouro, representadas pelo castiçal de ouro e pelo altar de incenso, santuário terrestre. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus, Apocalipse 11:19, um pouco mais adiante no livro de Apocalipse. E ele olhou para dentro do véu interior, para o lugar santíssimo, e ele viu a Arca da Aliança, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Quer dizer que, quando nós estudamos o Apocalipse, podemos compreender e perceber o sentido da mensagem se nós compreendermos bem como era estruturado o santuário israelita. Assim, os que estavam a estudar o assunto encontraram a prova indiscutível da existência de um santuário no céu. Moisés fez um santuário terrestre segundo o modelo do que lhe foi mostrado. Paulo ensina que aquele modelo era o verdadeiro santuário que está no céu, e João dá testemunho disto porque ele viu todos estes móveis no Apocalipse. No templo celestial, morada de Deus, está o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra de justiça pela qual toda a humanidade é aprovada. A arca que encerra as tábuas da lei está coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, com o seu sangue, intercede a favor do pecador. Temos uma lei que demonstra a justiça de Deus e o propiciatório com o sangue de Cristo, que revela a misericórdia de Deus. E, portanto, a justiça e a misericórdia são revelados ali. Assim, se representa a união da justiça com a misericórdia do plano da redenção humana. Apenas a sabedoria infinita poderia conceber esta união e o poder infinito realizá-la. É uma união que enche todo o céu de admiração e adoração. Os querubins do santuário terrestre, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Na verdade, a justiça de Deus e a sua misericórdia são admiradas pelos anjos de uma forma impressionante. Este é o mistério da misericórdia que os anjos desejam ver com atenção. Que Deus pode ser justo quando justifica o pecador arrependido e renova as suas relações com a raça caída em Cristo, e que Cristo se pode humilhar para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as suas vestes imaculadas da sua própria justiça, para se unirem aos anjos que nunca caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Aqueles que são condenados, que a lei de Deus demonstra que são pecadores, podem encontrar na misericórdia de Cristo o perdão e podem juntar-se aos anjos que nunca caíram e habitarem para sempre com Deus. É isto que é representado na mensagem do santuário. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada pela bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é renovo. Diz o profeta: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote do seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quer dizer que a função de rei e a função de sumo sacerdote estão perfeitamente unidas e funcionam precisamente em paralelo, em perfeita harmonia. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Agora vamos ver cada uma das frases. É um comentário que a irmã White faz a cada uma das frases. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Pelo seu sacrifício e mediação, Cristo é tanto o fundamento como o edificador da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo indica-o como a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo que honra o Senhor. Em Cristo também vocês fazem parte deste edifício, que é a casa de Deus, que é a casa onde Deus habita pelo Espírito Santo. E Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção da raça caída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será:
àquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele glória para todo o sempre. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Agora não está no seu trono porque o reino de glória ainda não foi inaugurado. Só depois de terminar a sua obra como mediador, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. É muito interessante. Daqui a bocadinho, na parte da conclusão, eu vou mostrar um gráfico que nos pode ajudar a perceber isto bem. Na verdade, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Ele vai sê-lo até quando? Até o tempo, até o fim do tempo da graça. Quando terminar este tempo em que Ele intercede, Ele prepara-se para voltar agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí as suas funções de sacerdote terminarão e iniciar-se-ão, ou continuar-se-ão, se quisermos dizer, as suas funções como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que Ele virá. Como sacerdote, Cristo está agora sentado com o Pai no seu trono. No trono, com o seu eterno... No trono, com o ser eterno, existente por si mesmo, é Ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo está lá como sumo sacerdote ao lado do Pai. É essa a sua função neste momento no santuário celestial. Se alguém pecar, é um texto de João bem conhecido de todos nós. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Sabem que a palavra que está ali por trás de advogado é paracletos. E esta palavra, que aqui é traduzida por advogado, quer dizer, pode ser traduzida por alguém que está ao nosso lado. Alguém, é o paracletos, é alguém que está ao lado para ajudar. Na verdade, se alguém pecar, temos alguém ao lado do Pai. Está ao nosso lado e junto do Pai. A sua intercessão é de um corpo ferido e quebrantado, de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado traspassado, os pés perfurados pelos cravos intercedem pelo homem caído, cuja redenção foi comprada por preço infinito. Na verdade, Jesus Cristo está nesta função. Ele é o nosso sumo sacerdote. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. É o texto que lemos há bocadinho. O amor do Pai, não menos que o do Filho, é o fundamento da salvação para a raça perdida. Disse Jesus aos discípulos, antes de se retirar deles, nessa altura, vocês mesmos pedirão ao Pai em meu nome. E nem vai ser preciso eu pedir-lhes por vocês, pois o Pai ama-vos a todos, porque vocês me amam e acreditam que eu vim de Deus. Quer dizer que o Pai ama e o Filho ama da mesma maneira. Na verdade, há uma ação convergente, há uma ação unida entre o Pai e o Filho neste ministério de salvação da raça humana. Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, dizem 2 Coríntios. E no ministério do santuário, no céu, reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta, o que é o santuário? É o título da mensagem de hoje. É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é usado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés como figura das coisas celestiais. E, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. É isto que é o santuário. Com a morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Aliás, Deus providenciou, porque na verdade quando Jesus morreu, aconteceu alguma coisa que mostrava que o fim do ministério daquele santuário tinha terminado. Recordam-se o que foi? O véu que se rasgou de alto a baixo. Mas passados alguns anos, no ano 70, 30 e poucos anos depois, o tabernáculo, o templo foi completamente destruído. Ele não deveria estar ali para criar a ilusão de que ainda haveria um ministério a realizar. Não. O tempo do povo judeu tinha terminado, o tempo daquele templo também. Agora existia apenas um tabernáculo no céu. Ao terminarem os 2.300 dias em 1844, já há muitos séculos que não havia santuário sobre a terra. Portanto, a purificação nunca poderia ser de um santuário terrestre. Assim, a profecia até as 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para quê?
para o santuário do céu. A questão mais importante, porém, e isto é interessante porque nem todos compreendem isto, talvez nem todos tenham compreendido. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida. O que é a purificação do santuário no céu? Então o santuário no céu também está conspurcado. Como é que o pecado da terra vai poluir o santuário do céu? É interessante nós vermos esta parte final da nossa reflexão. Que havia uma cerimónia referente ao santuário terrestre, está descrito nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no santuário haver alguma coisa, no santuário do céu haver alguma coisa que contamine? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como a do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Vamos ler os textos. Na realidade, diz o texto, segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era, pois, necessário que as figuras das realidades do céu fossem purificadas desta maneira, portanto, com sangue. Mas as próprias realidades do céu exigem sacrifícios de maior valor. Ou seja, para purificar o santuário do céu, unicamente o sangue de Cristo pode purificar. Portanto, quer dizer que o santuário do céu precisa ser purificado. Vamos tentar perceber isso hoje, no bocadinho que nos falta. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria concretizar-se com sangue. No primeiro, com o sangue dos animais. No primeiro, portanto, no tabernáculo desta terra, de Moisés. No último, com o sangue de Cristo. Paulo declara com razão que esta purificação será efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão, ou ato de lançar fora o pecado, é a obra que se deve efetuar. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isto pode compreender-se como uma referência ao culto simbólico, pois os sacerdotes que oficiavam na terra eram apenas uma figura de uma sombra que existe nos céus. Aliás, os sacerdotes representavam a quem? A Cristo. O cordeiro simbolizava a Cristo, era a vítima. Mas os sacerdotes representavam o ministério sacerdotal de Cristo. O serviço de santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, mas uma vez ao ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava a sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava os seus pecados, transferindo assim simbolicamente de si para o sacrifício inocente. O animal era morto, era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecados. A vida da carne está no sangue. Portanto, às vezes, para uma pessoa que não esteja muito habituada a esta linguagem, pode parecer um tanto estranha. Sangue. Nós não conseguimos imaginar os rios de sangue que corriam na festa da Páscoa, por exemplo, em Jerusalém, naquela época. Sangue, sangue, sangue. O objetivo era realmente impressionar, para que todos percebessem que realmente o pecado leva à morte. E a morte é perder a vida. Perder a vida é perder o sangue. Ou perder o sangue é perder a vida. E, portanto, só dando a vida se podia resgatar alguém do pecado. A lei de Deus, ao ser violada, exige a vida do transgressor. O sangue representando a vida que o pecador tinha perdido, pecador cuja culpa era arcada pela vítima, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador tinha transgredido. Através desta cerimónia, o pecado transferia-se em figura mediante o sangue para o santuário. Quer dizer que o sangue que era aspergido junto ao altar do incenso simbolizava que realmente o pecado era ali, simbolicamente transferido para aquele lugar. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne devia então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: Deus vos deu para que levassem a iniquidade e a culpa do povo. Quer dizer que eles, quando comiam a carne e entravam no santuário, eles levavam o pecado do povo. Era transferido simbolicamente o pecado para o sacerdote também. Ambas as cerimónias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado penitente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia
dia após dia era chamado portanto, o Tamid, era o ministério diário do sacerdote. Se prolongava durante todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário, tornando-se necessária uma obra especial para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos do santuário. Eles eram purificados também. Assim, cá está o texto levítico, assim fará o ritual da purificação do santuário, contaminado pelas impurezas, crimes e pecados dos israelitas. E fará o mesmo para a tenda do encontro, que está colocada no meio de gente impura. Deviam também ser feita a expiação pelo altar para o purificar e santificar das impurezas dos israelitas. Uma vez por ano, no grande dia das expiações, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia das expiações, eram levados os 2 bodes à porta do tabernáculo e lançavam sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. O bode, sobre o qual caía a sorte do Senhor, deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. Quem simbolizava este bode? Representava o sacrifício de Jesus Cristo pelo seu povo. E o sacerdote devia levar o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo, neste caso, era mesmo sobre a arca, sobre o propiciatório. E diante do propiciatório, devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. Quer dizer que o altar, efetivamente, ficava contaminado, simbolicamente, pelos pecados do povo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Agora há outro bode, o bode vivo. O dia das expiações é impressionante. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á para onde? Para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Fazer outra pergunta aqui. Há bocado nós dizíamos que o bode que era morto representava quem? Este bode que não é morto representava quem? Satanás. Porque Satanás não é morto porque ele não vai dar a vida por ninguém. Mas ele vai levar as culpas de todo o pecado que ele originou nesta terra, e aqui neste caso, sobretudo os pecados que foram cometidos pelo povo de Deus e que foram confessados. Ele é o causador. E a purificação do santuário é quando este pecado é tirado do santuário, que Jesus perdoou, é verdade que Jesus perdoou, mas tem que haver um culpado. E o culpado não é Jesus, o culpado é Satanás. Portanto, no fim do julgamento, este pecado é reconhecido quem é o autor do pecado, o causador do pecado, e ele é levado para o deserto, como diz aqui, e realmente ele assumir-se-á como responsável por todo o pecado. O bode emissário não volta ao acampamento de Israel. Exigia-se que o homem que o tinha levado se lavasse a si mesmo com água e as suas vestes, antes de voltar ao acampamento. Nós vamos terminar aqui e vamos fazer 2 reflexões. O que ensina o santuário? O que é que nós depois, não sei se faz muita confusão ou pouca. Se fez muita confusão, voltem a ler o capítulo, que vão perceber melhor. Mas o que é que isto significa? Temos aqui o gráfico que há bocadinho víamos. Onde é que está escrito? Onde é que estão escritas estas profecias? No livro de Daniel. Daniel. Vamos pensar um bocadinho. Sabem o que é que simboliza, aliás, o que significa o nome Daniel? Deus é o meu juiz, ou o juízo de Deus. O livro de Daniel fala sobre o juízo de Deus. O santuário, sobre o que é que nos fala? Sobre o processo de julgamento divino. É isto que é preciso perceber. Quando Jesus estava a aparecer, antes dele ser morto, pouco antes, ele teve 2 textos que eu gostava que lessem. Um é este. O que é que diz em João 12:31? Quem quer ler esse texto, por favor? Eu sei que estiveram muito tempo parados, mas agora tem que ser rápido. Vamos despertar para vermos o que nos diz esse texto. João 12:31, o que é que nos diz? Quem encontrar pode ler em voz alta, por favor. Ou estão sem voz, devem estar pior que eu um bocadinho. Ou estão sem voz ou ainda não encontraram o texto. Se já encontraram...
Quando é que Jesus disse que era o juízo deste mundo? No momento em que Jesus foi crucificado. Outro texto. Vamos ler João 16:11. O que é que nos diz lá? Então, quando é que é o julgamento do príncipe deste mundo, Satanás? É só no fim ou já foi? E agora, quando nós chegamos aqui ao Apocalipse 14:7, a gente sabe que é anunciado no fim dos tempos. É chegada a hora ou é vinda a hora do seu juízo. Adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, quer dizer que o livro de Daniel está relacionado com o juízo. Quando Jesus foi sacrificado, ali foi sentenciada a sorte de Satanás. Porque Jesus Cristo foi vencedor ao ressuscitar e porque Satanás foi condenado. Mas há um período de julgamento que o processo continua. E aqui, em 1854, diz-nos que é chegada a hora do seu juízo. É a mensagem daquela época. Sabem que quando nós estudamos sobre o juízo de Deus, às vezes há alguma coisa que nos escapa. Eu gostava que percebessem uma coisa sobre isto. O juízo de Deus é um processo. É o processo de julgamento. Nos nossos tribunais, os processos demoram às vezes muito tempo, passam por diferentes fases de instrução, diversas fases. Na verdade, na cruz do Calvário é uma fase de julgamento, é a fase onde foi pago o preço pelo resgate dos pecadores. É com este sangue que Jesus, agora como sacerdote, apresenta a razão para a libertação e o perdão do seu povo. Portanto, esta é uma fase muito importante de julgamento. Há uma fase de julgamento que é antes da cruz, mas não vamos falar nela hoje. Depois, o santuário exemplifica justamente o juízo. Se nós não percebemos bem o santuário, tentemos perceber a lição. É que ele nos fala sobre como é que Deus vai julgar o mundo. Aqui temos 1844. Esta é a fase que é anunciada, é chegada a hora do seu juízo. Que juízo? Esta fase do juízo é uma fase pré-advento. É uma fase onde são julgados quem? Os santos. São julgados os santos. Depois há uma segunda fase, que normalmente não apresentamos desta forma, mas eu penso que é mais compreensível. Quando o julgamento dos santos acontecer, qual é a fase seguinte do julgamento de Deus? É a segunda vinda. Ele vem dar aos santos a salvação. Aqui é o tempo da recompensa dos santos. Quer dizer que eles são julgados durante o juízo pré-advento e na segunda vinda eles vão receber a recompensa. Durante o milénio, quem é que é julgado? São os ímpios. É a outra fase de julgamento. E no fim do milénio, o que é que se dá? A recompensa final dos ímpios. É a destruição. Quando nós comparamos isto com as festas do santuário israelita, na Páscoa representava-se a morte de Cristo. Nas trombetas, depois tínhamos o Pentecostes, que é a aceitação de Cristo no céu. Depois temos as trombetas, que é o anúncio da chegada do julgamento. E quando nós chegamos aqui, começa o dia das expiações. É chegada a hora do seu juízo. E realmente o dia das expiações prolonga-se, porque é a vinda de Cristo, aliás, é o início do julgamento, é a vinda de Cristo, e aqui é o momento em que o bode é levado para o deserto. Portanto, nós ainda estamos aqui no período das expiações. Aliás, eu pus aqui que ele continua até ali. No fim do dia das expiações, o que é que acontece? É destruído Satanás, é destruído o mal, e, portanto, o processo de julgamento são 7 fases de julgamento divino. São estas. Porque às vezes falamos do julgamento antes da vinda, são fases diferentes de julgamento divino. Isto é um processo de julgamento. Nas festas do santuário israelita, depois das expiações, qual era a festa? Recordam-se? Era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontece depois do juízo final. Acontece depois da recompensa dos ímpios. Quando nós chegamos a Apocalipse 21:13, o que é que diz? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, e não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Portanto, o que nós estamos a falar, quando estamos a falar nas festas do tabernáculo, estamos a falar sobre o processo de julgamento divino. E, portanto, nós percebemos claramente como, na verdade, aqui,
as festas do tabernáculo anunciavam, portanto, o ministério de Cristo. Aqui temos o ministério real de Cristo, aqui temos o anúncio que era feito nas festas do tabernáculo israelita. Portanto, era como uma profecia do que deveria acontecer. Portanto, o processo de julgamento divino. Agora, são 7 as fases de julgamento divino. Temos aqui a fase antes da cruz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uma. Qual será a fase que falta aqui? Sabem? É com esta que eu queria deixar-vos esta noite. É o julgamento durante a nossa vida. É que, durante a nossa vida, se nós aceitamos a Jesus Cristo, temos um sumo sacerdote. Se nós não aceitamos a Jesus Cristo, vamos ser julgados nesta parte final. Portanto, as 7 fases de julgamento. Às vezes nós preocupamos com o juízo final e não nos preocupamos que durante a nossa vida é que se decide a sentença se vamos estar salvos ou perdidos. Portanto, aqui temos, quando nós estudamos o tabernáculo, estudamos isto. Estudamos o processo de julgamento. Como é que realmente Deus ensinou o seu povo de Israel? Naquelas festas, com a Páscoa, o Pentecostes, trombetas, as expiações e depois a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos vai culminar com um jubileu. Faz parte dessa festa. É onde todos voltam à sua possessão. Onde os filhos de Adão voltam à terra que lhes pertencia. Porque Satanás foi destruído. Na verdade, é uma maravilha nós percebermos a palavra de Deus e percebermos realmente como na altura não era percebido por muitos crentes e os crentes foram orientados pelo Espírito Santo a descobrir na palavra de Deus este sentido tão importante. Na verdade, o santuário celeste existe e em breve chegará o momento em que o Senhor virá, terminará este tempo de julgamento, o Senhor virá, teremos o milénio, o fim do milénio e então depois aí a eternidade com os salvos para sempre. Nós estamos chegados ao fim da nossa reflexão desta noite, mas eu gostava que nós terminássemos com um hino. Propunha que nós cantássemos um hino que nos fala desse tempo em que a festa dos tabernáculos acontecerá, em que o tempo da